Bom dia, bom dia, bom dia, povo santo de Deus. Que alegria enorme hoje. Vocês sabem que toda terça-feira aqui é o nosso dia do podcast Padre Marcos, né? Então, a gente abre o coração para receber pessoas assim que eu admiro e que eu tenho certeza que vocês vão admirar toda a história, toda a trajetória, toda a vida dessas pessoas. Já passaram muitas pessoas aqui, mas eu tava louco para chegar esse dia, porque é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu conheço a história, que eu acompanho, que eu adoro. E tá aqui comigo hoje, Mariana Perdomo. Bem-vinda. Muito obrigada e sou muito feliz de estar aqui. É uma honra. Uma alegria ter você aqui, né? E a gente sabe assim, eu tava olhando um pouco, agora a gente tava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, e eu tava conversando com essa criatura, gente. Olha o tanto que é jovem. Olha o tanto que é jovem essa criatura. Não sei nem pra onde eu olho. Pra cá, né? Pode ficar tranquila. E é uma mega empreendedora, né? Como é que é isso pra você? Ser considerada tão jovem e uma mega empreendedora? Eu falo que eu não me vejo Mariana Perdomo do jeito que as pessoas me olham assim. Eu me vejo uma empreendedora, só porque eu sempre foco, tipo, em todas as coisas que eu ainda tenho pra construir. Eu falo, gente, eu ainda não sou desse tamanho, eu vou chegar lá, mas tem muita coisa ainda, muito caminho. Mas é muito... eu honro muito a minha história, eu honro muito tudo que eu faço todos os dias, porque é uma oportunidade maravilhosa que Deus me deu de poder construir tudo isso, né? Porque além de ter muito trabalho, eu me dedicar muito, Deus escolheu a minha vida para eu fazer a minha história exatamente como eu tô escrevendo. Então, assim, eu tenho que honrar a Deus todos os dias mesmo, para esse merecimento. Como que era assim na sua casa, Mariana? Assim, quando você era menor lá na sua casa, como que era a convivência? Porque você trabalha com doces, né? Uhum. E hoje são os doces mais conhecidos, eu acho que de Goiânia, e já está atingindo o Brasil inteiro, né? Você bate docerias aqui de Goiânia que seriam famosas e hoje todo mundo prefere Mariana Perdomo, né? Porque é fantástico. Como que era na sua casa? Como foi a sua primeira experiência com isso, com doce, com tudo isso? Então, lá em casa, todas as comemorações, o celebrar sempre envolvia comida. Então, meu pai tem restaurante, então eu sempre ajudava a minha mãe a fazer as sobremesas pro restaurante, os docinhos pros casamentos, que ela tem salão de festa, e toda a nossa celebração era em volta de comida. Então, na escola, eu sempre assim, eu não sabia que faculdade fazer, eu nunca me encontrei em nenhuma matéria, e aí, mas assim, quando tinha aqueles trabalhos que tinha que fazer, tipo aquelas feiras temáticas, eu sempre ficava com o lado da gastronomia. Aí eu sempre fazia as comidas, eu fazia amendoim para vender lá no centro da cidade, desde criança. Então, eu sempre me envolvi muito na gastronomia. Então, quando eu falei assim, nossa, existe faculdade de gastronomia? Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Você fez faculdade de gastronomia? Eu fiz faculdade de gastronomia. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, na PUC e no IGA. No IGA é Instituto de Gastronomia, né? Não é... E nesse período que você estava fazendo na faculdade, como é que foi pra você esse período? Porque você é muito jovem, né? Você é de Iporá? Sou de Iporá. De Iporá. Então você é muito jovem de lá, veio pra Goiânia e de repente você faz uma faculdade e explode desse jeito, né? Como que surgiu tudo isso na sua vida? Porque eu falo assim, Deus ele prepara assim, de forma tão maravilhosa as coisas na vida da gente, né? Porque às vezes a gente planeja uma coisa e Deus vem com outros projetos na nossa vida, né? Eu sei que você já contou sua história assim 500 mil vezes, mas tem muita gente aqui que ainda não sabe da onde surgiu isso, como que foi. Queria que você contasse um pouquinho e a gente entra em outros temas. Então, eu nunca, desde que eu cheguei em Goiânia, eu sempre soube, tipo, eu não quero voltar pro interior. Mas o sonho dos meus pais era que eu voltasse pra lá, porque eles tinham um restaurante, salão de festa. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Então, desde então, eu coloquei na minha mente, eu preciso fazer algo pra eu sobreviver em Goiânia. Eu vivi a minha vida toda no interior. Então, tipo, até os meus 16, 17 anos, eu não saí de lá. Eu viajava, tipo, pra Caldas Novas quando eu era muito criancinha. Então, eu não tinha uma percepção, assim, de mundo ainda. Eu era muito interiorana total, assim. Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu não tinha referência e nem o desejo, tipo assim, eu quero ter uma confeitaria, ou eu quero ser aquilo. Eu sabia que eu não queria voltar para Iporá e que eu queria construir a minha história. Eu não queria construir a minha jornada dentro da jornada que meus pais já haviam construído no profissional. Então, eu tinha essa certeza só. Então, foi isso que me guiou muito. Então, assim, na época, meus pais foram muito contra, é claro, né? Porque eles sonham em ter ali o filho pertinho, e queira ou não, eles eram responsáveis por qualquer atitude que eu tomasse, decisão, né? Mas eu sempre mantive forte que eu queria construir a minha história. Então, eu falei pra minha mãe, mãe, eu nunca esqueço essa frase, nem que almoce, jante, miojo, mas eu preciso ficar em Goiânia pra tentar a minha vida.
E aí as coisas sempre, eu falo que eu sempre trabalhei muito, até hoje, na verdade hoje trabalho muito mais, sempre foi muito trabalho, muito esforço, mas eu sempre que falo que Deus sempre me direcionou. Então sempre foi muita sorte divina de Deus, assim, e é claro que não adianta, muitas das vezes Deus sonhou um caminho lindo pra gente, só porque às vezes a gente não se esforça, não sai da inércia, o quanto necessita pra gente realmente usufruir das coisas lindas que Deus desenhou pra nossa vida, né? Então a minha história foi carregada de muito trabalho, mas sempre fluiu muito bem. Então, assim, eu comecei a vender bolo das férias quando eu fui pra minha cidade, em Porá, que foi, tipo, minha irmã falou, vamos postar no Facebook pra você voltar pra Goiânia com dinheirinho? Eu falei, vamos. E isso faltava, tipo, 6 meses pra eu formar, e o dinheiro que eu ganhava vendendo doce ainda não era suficiente. E eu peguei e falei, vamos. Aí, depois disso, foi, tipo assim, uma semana atrás da outra, cada vez vendendo mais, e Deus sempre me direcionando pro qual era o próximo passo no profissional. As pessoas às vezes vêm pra Goiânia, eu também saí do interior, vim pra Goiânia quando eu vim pro seminário, depois eu fiquei aqui em Goiânia um tempo, depois eu morei em Minas, depois eu fui morar na Espanha, que eu fui fazer mestrado lá. Qual foi o maior desafio que você encontrou quando você veio pra Goiânia? Aquilo que mais, assim... Porque a gente que é do interior, quando a gente sai do interior, a gente tem uma gama, né, de gente ali do lado. Pra você, assim, o que foi mais desafiador quando você chegou em Goiânia? Quando eu cheguei em Goiânia, acho que foi tudo muito diferente, assim, né? Era tudo, tipo, muito novo. Apartamento, eu nunca tinha entrado num apartamento. Era tudo, acho que 100% tudo muito novo. Você veio morar em apartamento? Eu morei em apartamento. Minha mãe alugou um apartamento em frente à faculdade, falou assim, é pra você estudar, ficar segura. Aí, no primeiros 6 meses, eu arrumei um emprego que eu já pegava ônibus, já. E foi isso que foi me dando experiência de vida, sabe? E foi a minha decisão de começar a trabalhar. Minha mãe falou assim, minha filha, eu não queria que você trabalhasse, eu queria que você focasse na sua faculdade. Eu falei, mãe, se eu formar e sem trabalhar, porque eu trabalhei muito desde novinha, mas com os meus pais. Então é diferente o nível de responsabilidade, sabe? Eu falei, mãe, eu preciso ter experiência de vida para eu conseguir criar experiências novas, né? Por mais que eu trabalhei muito, isso para mim era pouca ainda a experiência. Então, acho que o maior desafio, assim, falando um pouco pessoal, quando eu cheguei em Goiânia, porque quando você se vive no mundo, no interior, quando você vem pra capital, é festa, é um monte de coisa. Então, aquele momento que eu saía muito, às vezes bebia demais, aquilo ali foi um momento onde eu também pude aprender o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Então, às vezes, a gente precisa passar por aquelas experiências, sentir aquela angústia, aquele sentimento ruim, de você falar assim, não, mas calma aí, pra onde eu tô levando a minha vida? É isso mesmo que eu quero? Então, assim, esse foi o primeiro desafio de eu me encontrar nesses aspectos, sabe? O que realmente vale a pena eu cultivar nos dias a dia. Que tipo de amizade, que tipo de saídas, pra onde eu vou. Então, acho que esse foi o primeiro desafio falando pessoal. A Mariana tem muitos amigos? Não, eu tenho poucos amigos. É desafiador isso, né, na nossa vida. É desafiador. E assim... por mais que eu sou sagitariana, né? Todo mundo fala, nossa, você tem um monte de amigos. Na verdade, eu tenho poucos amigos, mas desde sempre. Meus amigos são desde que eu cheguei em Goiânia. Mas eu digo assim, que eu não sou aquela amiga, por exemplo, você quer ouvir um conselho, ou então, briguei com meu namorado, ou me liga pra falar comigo. Não me liga. Agora, se você quer me ligar pra ouvir um conselho sincero, se você quer ouvir uma coisa direcionada, assim, que eu sou bem dura, assim, sabe? Nos conselhos, aí as pessoas me ligam. E eu sou aquela amiga que eu não estou presente todos os dias, mas quando eu estou presente com meus amigos, eu esqueço o celular, eu esqueço o mundo, eu tô só com eles. Então eu me conecto total, eu me entrego 100% pra aquele, tipo... 4 horas que eu vou ficar com meu amigo, eu tô 4 horas inteira pra ele. Então, eu prefiro ser inteira em cada lugar que eu tô, do que ser um pouquinho o tempo todo. Tipo, respondendo no WhatsApp, respondendo direct, estando com meu amigo aqui conversando. Eu prefiro uma coisa de cada vez, mas sempre inteira, sabe? Agora eu já começo a perceber por que esse case todo de sucesso, né? Você vai falando, a gente vai percebendo algumas características, né? Você é muito inteira, né? Intensa naquilo que você tá fazendo. Quando você tava me contando a história do desafio aqui de Goiânia, quando foi que você percebeu assim, nossa... explodir. Nossa, é claro que você tem vários sonhos, com certeza, né? Mas quando você percebeu assim, nossa, aconteceu. Eu acho que o nossa aconteceu foi quando eu paguei meu primeiro aluguel, assim. Que eu falei, nossa, aconteceu, tipo, não vou voltar pro interior, vou ficar aqui. Então, eu acho que a chave de virada mesmo que me tocou foi nesse quesito de, nossa, eu consigo pagar minhas próprias contas. Eu consigo ter a minha vidinha aqui e eu consigo viver aqui, em Goiânia.
Mas até hoje, como as pessoas me enxergam, eu não consigo me enxergar. Porque, na verdade, eu nunca acho que é eu. Tipo, nossa, Mariana, você é isso tudo, você é aquilo. Eu acho que isso é um pouquinho da demonstração do dom que Deus despertou em mim. E, na verdade, o doce é só um caminho, um canal, para eu conseguir levar um pouco do que Deus quer na vida das pessoas. Que é ter bons momentos comendo um doce, que é dar um momento de prazer, de conforto, que é levar um pouco da minha história de força, de superação, e de fazer acontecer para algumas mulheres. Então, eu acho que o doce, na verdade, é só um veículo. Então, quando as pessoas falam, ai, Mariana, eu falo assim, gente, mas não, internamente, né? Eu falei assim, não sou eu, tipo, é Deus. Então, eu nunca tive assim, nossa, virei, tipo, aconteceu. Até hoje eu falo assim, não, é minha história, assim, não... Deu pra entender? Deu, claro. E as pessoas, às vezes, elas olham assim, por exemplo, você tem uma loja linda, o seu nome hoje é uma marca. É uma referência, por mais que você não me veja assim, mas, por exemplo, nas festas mais badaladas, né, nos eventos mais chiques de Goiânia, nos mais renomados e até nos mais simples também, a gente vê esse desejo, e quando você olha lá, Mariana Perdomo, nossa, que chique, né? Seu nome virou uma marca, e ele é uma marca, uma referência. Aí as pessoas falam assim, mas qual que é o segredo do doce? Né? Qual que é o segredo do doce? Tem muita gente que faz doce, tem muita gente que trabalha com isso, né? E porque de repente uma menina tão jovem, de repente ela explode desse jeito. Você já falou, né? Deus te dá essa graça, Deus te deu esse dom. Mas tem muito trabalho também, né, Mariana? Muito trabalho todos os dias. Que é o que eu falo, que às vezes algumas pessoas confundem que é porque Deus vai te dar a graça que não tem que ter esforço. Na verdade, quando você sente a responsabilidade da graça que Deus te deu, aí é que você tem que trabalhar e se esforçar. Porque, tipo, é uma responsabilidade gigante. Falar assim, nossa, eu tenho que honrar com tudo isso que Deus escreveu pra minha história, escreveu pra minha vida. Então, aí é que você veste a camisa e está pronta para o desafio. E quando você entende assim, não, essa história, quem escreveu para a minha vida foi Deus. Então, quando você tem aqueles desafios gigantes, você fica firme naquilo. Não, eu sempre falo com Deus, falo, Deus, o Senhor que me deu isso aqui tudo, então o Senhor me ajuda? Eu não tô dando conta mais, não. Tipo, e aí? Eu falo, aí eu falo para Deus, tem essa opção e essa, o Senhor sabe o tamanho da minha força, eu preciso, o Senhor me ajuda agora? Então, a minha conversa é sempre assim. Então, é muito trabalho, eu trabalho muito, assim, muito mesmo, mas não é um peso. Eu acho que na verdade, o que me cansa de verdade, às vezes são problemas pequenos na empresa, no dia a dia. E aí, sempre quando eu passo por um desafio grande, que eu falo assim, nossa, que vem aquele sentimento do desistir, vem um sentimento só, mas você não pode deixar ele dominar o seu ser, né? Sua mente. E aí, eu sempre falo assim, Ai, gente, eu me perdi o que eu ia falar. Quando vem o peso, assim, do dia a dia, eu sempre penso que a gente sempre sonha em quem a gente quer ser como ser humano. Não, eu quero ser cada vez uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais calma, uma pessoa que não explode tanto. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais caridosa. Eu quero conquistar aquela casa, aquele carro, a gente sempre vê o macro. Mas aí, quando chega o desafio que é pesado, a gente quer desistir. Mas aquilo ali, que na verdade, que tá te criando corpo, resistência, para os próximos desafios, você conseguir vencer, para você ser aquela pessoa que você sonha, para você alcançar aqueles projetos que você quer alcançar. Então, na verdade, sempre quando vem o desafio, eu falo, Senhor, isso aqui é para me preparar para o próximo, que o próximo está ainda mais próximo dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu vejo assim que as mulheres, elas estão cada vez mais conquistando os espaços delas, estão fazendo aquilo que gostam. E você faz uma coisa que você gosta. Por exemplo, você pedisse pra eu ir pra cozinha, minha filha, eu sou uma catástrofe. Né? Eu sou uma catástrofe, não dou conta de fazer nada, assim, praticamente nada. Mas eu vejo assim que as mulheres cada vez mais, elas estão saindo, né, de alguns nichos e, de uma certa forma, conquistando o seu espaço. Você conquista o seu espaço. Você acha que isso é importante para as mulheres hoje acreditarem nelas, apostarem nelas? Porque tem muita gente que tem sonho e fala assim, mas eu não sei. Porque eles olham para você, por exemplo, ou para outras pessoas e dizem assim, a gente consegue ver só hoje, né, a fachada. Mas tem um bastidor ali atrás, né? Tem desafios. Teve também, eu acredito que deve ter tido muito momentos de choro, né? Deve ter tido muito momento assim, às vezes, falar assim, meu Deus, né, o que eu tô fazendo, isso tudo, né? Será que tem sentido aquilo que você estava dizendo? Né? Você acredita que buscar essa força dentro de cada uma de vocês, como mulher, muda a vida?
eu acho que isso é muito importante. Até porque, vamos colocar em relacionamento amoroso. Se naqueles pontos onde você não confia em você, que você não acredita, é uma abertura muito grande que você tá deixando ali para qualquer pessoa que vai estar ao seu lado, para ela deixar aquilo ali ainda mais forte. Tipo, você é incapaz, você não consegue, você é feia, seu corpo é feio, você é fraca, você sempre desiste. Então, na verdade, quando tem muitas pessoas reafirmando aquelas incertezas que você tem dentro, é porque aquela janela dentro de você tá aberta. E o único jeito de mudar isso não é trocando de amizade, trocando de namorado. É você colocando, confiando e se amando em todo o seu contexto, né? Digamos assim. Então, por exemplo, eu tinha muita coisa que eu era burra, porque desde criança eu via, ainda bem que é bonitinha, porque é burra. E assim, eu tinha uma irmã que tenho. Ela é inteligentíssima, e ela sempre que me ajudou, assim, em toda a parte da escola e da faculdade. Aí todo mundo olhava ela e falava assim, nossa, tão inteligente. Aí olhava pra mim sempre daquele jeito mais assim. Então eu cresci com esse sentimento. E mesmo depois que Mariana Perdomo, todo mundo, nossa, Mariana Perdomo, eu tinha isso muito forte, tipo, que eu sou burra. E aí até eu entrei num relacionamento muito abusivo há um tempo atrás, e que na verdade ele se tornou abusivo justamente por essa janela aberta que tinha em mim, de que eu não era capaz, de que eu era burra, que eu não compreendia algumas coisas. E aí eu deixei aquilo ali crescer de uma forma tão grande que me machucou muito. Até o que eu caí, eu falei, meu Deus, eu tô num relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, ele é na sutileza, ele é nas pequenas coisas. É tipo, isso aqui você não entende mesmo. Mas são nessas pequenas coisas que você vai se apagando, e aí quando é fé, você sumiu. Você, Mariana, você, mulher, não existe mais. Existe aquilo que o outro projeta de você. Então, eu acho muito importante. Aí, o que eu percebi nisso? Eu, Mariana, não dava valor nas coisas que Deus me deu. Tipo assim, eu não tinha que ser inteligente de ler, vamos supor, uma matéria de jornal, ou ler um livro inteiro e entender todo o contexto, ou entender, saber mexer no Excel. A minha inteligência é outra, e ela não tem um valor menor ou um valor maior porque é diferente da do outro. Então eu comecei a reconhecer cada pedacinho de mim e me valorizar dessa forma, e saber, eu não tenho que entender no Excel, eu não tenho que, por exemplo, ler uma matéria no jornal sobre política e entender. Então, assim, aí eu comecei a me amar esse pedacinho. Então é muito importante as mulheres sempre reconhecer o seu valor e as suas fraquezas, a gente saber que também é um valor nosso. A gente não tem que ser bom em tudo, mas a gente não pode como se diz, nos chicotear por conta daquele defeito. Às vezes eu não consigo cozinhar. Eu não sou uma mulher com menos valor porque eu não consigo cozinhar. Nossa, eu não consigo cozinhar, mas eu posso tentar. Claro. Ou não, agora eu não tô afim. Então, é muito importante as mulheres começarem a se amar dos seus pontos de melhorias e no que tem de bom, pra gente estar sempre cada vez mais forte e nos empoderando outras mulheres, né? Ou seja, a mulher pode fazer o que ela quiser, né, Mariana? Sim. Aquilo que ela sente vontade, aquilo que ela quer, e ela pode fazer. Agora, você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, quando você falou assim, de relacionamentos abusivos, né? Uma mulher com toda a característica que você tem, de uma certa forma, uma mulher de sucesso, uma mulher que é reconhecida. Os homens têm medo, às vezes, de aproximar de uma mulher assim, ou ficam mais resistentes, ou vocês têm mais medo assim também daqueles que se aproximam? Como que é isso na vida, no cotidiano? Olha, é muita terapia pra tirar todas... É terapia e Deus. Pra gente tirar todas as crenças, assim, né? Porque a gente vai criando essas crenças. É tipo, eu tinha muito assim, homem é devagar, homem demora demais pra fazer as coisas, pode deixar que eu resolvo. Então, assim, só porque você vai entendendo com a vida, que na verdade você sempre atrai aquilo que você tem dentro de você, as suas crenças. Então, não adianta também eu ser tão empoderada no lado do empreendedorismo, ser tão feliz no meu lado profissional, se eu não consigo equilibrar essa balança, de ter um lar equilibrado. E eu, assim, não é certo nem errado, é só o meu jeito de ver. Eu vejo, assim, que o homem, ele tem que ter a primeira voz dentro do lar, ele tem que ser aquela pessoa que resolve os problemas dentro da casa, ele tem que ser o provedor. E muitas das vezes a gente não encontra um
par provedor, porque a gente se posiciona provedora. E aí depois reclama que a gente que tem que resolver tudo, que a gente tem que fazer tudo. Então eu aprendi que a gente tem que se posicionar, tipo, no meu trabalho. Por mais que eu sou mulher, mas eu tenho que me posicionar firme, eu tenho que ser dura. Então, às vezes, até a pessoa fala, nossa, mas parece que a Mariana é brava no trabalho. Não é que eu sou brava, é porque tem 150 famílias que dependem de mim. Então, eu tenho que ser um pulso duro para conseguir lidar com todas as demandas. E eu lido com menina de 18 anos e homem de 40, 50, 60 anos. E eu lidero praticamente todo mundo. Então, eu preciso ser esse pulso firme, essa mulher forte. Na minha empresa e na minha casa, eu preciso, é claro, sempre me valorizando, quem eu sou como mulher, mas eu preciso deixar o homem, como se diz, se destacar dentro do meu lar, para eu construir o casamento que eu sonho, né? Então, a dinâmica que eu vim trabalhando ao longo dos anos é entendendo que eu preciso dar o espaço para o homem ser homem, que eu não posso simplesmente podar ele, e o homem tem o tempo dele de resolver as coisas. E não é por isso que ele tem menos valor. Isso é fantástico, né? Poder escutar isso de uma pessoa que tem uma experiência tão linda de sucesso. Na verdade, você está dizendo, cada um ocupar o seu lugar. Ninguém é melhor do que ninguém, né? E quando cada um ocupa o seu lugar, você encontra esse equilíbrio, que eu acho que é o mais importante. Você sonha em ter família? Sonho muito. Você quer casar? Quer ter filhos? Eu quero ter 2 filhos, mas o quanto Deus mandar, eu estou pronta. Mas eu brinco Família muito. É importante para você, então, Família Mariana. É muito importante. E eu tenho muito esse desejo de construir a minha família, mas eu sempre falava assim, eu acho que eu ainda não estou pronta, por exemplo, para ser mãe. Porque ser mãe é uma dedicação muito grande. Tipo, eu acordo 4h20 para malhar. Isso é maravilhoso para mim. Eu me sinto, assim, realizada quando eu tô no meu momento. E eu sei que quando eu tiver filho, eu vou ter que, às vezes, abrir mão disso por um bom tempo. Então, eu falo, quando eu for ser mãe, eu quero ser mãe. Eu não quero ser delegar a maternidade. Eu quero continuar com o meu profissional, mas eu quero ser mãe. E do mesmo jeito, esposa. Eu quero ser aquela esposa que faz uma janta à noite, que cuida do lar, que consegue direcionar, e uma esposa que também consiga ter o lado do trabalho muito bem consolidado. Então, foi muito importante todos esses anos eu vim construindo isso para tentar encaixar, porque quando eu estiver pronta para casar, eu vou estar com a cabeça mais direcionada de encaixar todas essas caixinhas, mas eu sonho muito em ser mãe, ser esposa. Agora você falou um negócio aí que me chamou a atenção, gente. Você disse pra mim que acorda 4 horas da manhã pra malhar. Como é que é a sua rotina? Eu acordo 4h20. 4h20. Eu gosto de trabalhar assim no máximo até tipo 7, 8 horas da noite. Mas ultimamente, há uns bons meses, eu não estou conseguindo. Meu Deus. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, eu tenho minha rotina. Eu mal ligo a luz, eu não ligo a luz lá em casa. Tipo, é só a claridade que entra no prédio. Eu tomo banho de luz apagada. Então, eu vou falando pro meu cérebro, você tem que descansar. Agora, quando eu chego muito elétrica, eu tenho um pouco de dificuldade de dormir, aí é mais difícil acordar cedo. Mas assim, ó, o sentimento de levantar da cama, tomar um banho, engolir um café e trabalhar, pra mim é o pior sentimento que eu posso sentir no meu dia. Porque parece assim, ó, eu não me olhei, eu não me abracei, eu não tive meu momento com Deus. Então, quando eu acordo 4h20, primeiro momento, eu me cuidei. Eu amei, eu tô cuidando aqui de tudo que Deus me deu pra eu conseguir chegar no meu trabalho com toda a disposição que aquelas pessoas merecem. Então, quando eu acordo 4h20, eu consigo malhar, eu consigo orar, eu consigo ouvir uma pregação ou um podcast que eu gosto de ouvir. Então, é isso que me motiva a acordar. Mesmo às vezes, quando eu dormir à noite, eu falo, não, eu vou acordar 4h20, porque eu priorizei o meu trabalho o dia inteiro. Meia-noite, você acorda 4h20. É, porque é rotina, é rotina, hábito, né? Seu hábito. Você vai em festas? Então, quando eu era mais nova, eu sempre falava, não, eu vou ser aquela pessoa mais velha, que vai ser baladeira, que vai gostar de festa. Só porque depois de um tempo eu falo assim que quando eu curtia festa, quando eu não tinha boleto pra pagar, era uma vibe. Depois eu tenho boleto pra pagar, parece que você não consegue mais. Então, assim, determinadas festas eu gosto de estar, e aí eu me entrego total, eu aproveito, eu adoro dançar pulando, eu sou super animada. Então, quando eu tô em festa, às vezes algumas pessoas olham, Mariana, eu falo, sou eu mesma, eu pareço um sapinho pulando o tempo todo. Mas eu não sou aquela pessoa muito, muito baladeira. Eu amo estar em casa, fazer uma comidinha, tomar um vinho. Agora, é engraçado porque as pessoas estão vendo a Mariana mesmo, né? É uma pessoa normal que vive, que tem toda essa experiência concreta, porque às vezes a gente olha para empresária, para aquela coisa toda. E eu tava lembrando agora, o bolo no pote foi uma invenção sua?
Existia bolo no pote antigamente não, lá no início, mas é aquele bolo seco, tipo, só o bolo e brigadeiro, que eu me lembro assim. E aí o bolo no pote surgiu mesmo porque meus bolos desabavam muito e meus bolos eram maravilhosos. Eu nunca esqueço uma madrugada que eu tava lá, eu falei, nossa Deus, eu podia tanto ganhar a vida com bolo no pote, que eu falei, porque meus bolos são uma delícia, mas tudo desaba, e eu tava, tipo, desesperada, e eu dividia apartamento com 2 primos, e aí não dava tempo de gelar direito o bolo. Enfim, e aí depois quando eu me vi, quando eu fui sair de férias pra ir pra Iporá, tinha sobrado uns recheios, eu amoleci eles ali, uns recheios que sobraram, montei na tortinha e só pra não desperdiçar e levei pra Iporá. E aí quando eu vi, aconteceu aí eu peguei e falei assim, gente, mas isso aqui não é bolo no pote, porque a pessoa não sente bolo, então eu tenho que trocar o nome. Aí foi até uma professora da minha faculdade que me ajudou, não, então por que não põe torta? Porque torta geralmente ou não tem bolo ou tem muito pouquinho, torta a pessoa já se refere a creme. Às vezes algumas pessoas falam, ai, tem pouco bolo. Eu falo, gente, mas essa é a função mesmo, por isso que a torta não pode. Ai, é muito grande, é muito doce. Eu falo, mas você pode comer uma colher, fechar e comer depois. Não precisa comer tudo de uma vez. E tem muito esse questionamento, né? Ai, seus produtos são muito doces. Ai, você podia mudar um pouco da receita. Ah, eu não acho, não. Eu acho falo assim, delícia, gente, é doce porque é doce. E não tem escrito no pote, tem que comer tudo. Por exemplo, a minha mãe, ela come uma tortinha no pote em 3 vezes. Ela come 2 colheres, guarda na geladeira. No outro dia, minha mãe come doce de pouquinho em pouquinho. Tem cliente que vai na loja e come uma torta no pote, um wafer e pede uma coca. Então, assim, e eu falo, gente, mas eu tenho tantas categorias, eu tenho mais de 100 itens. Não é possível que a pessoa comeu tudo, é tudo muito doce. Mas eu falo sempre assim, ainda bem que todo mundo não gosta do morango, porque senão o que seria da laranja, né? Verdade. Então... E como que é o processo de criação, por exemplo, de um produto novo? Você pensa, você sonha, você imagina, você vê, como que funciona? Porque as pessoas muitas vezes não sabem. Porque não tem só o bolo, tem uma série de coisas que você faz. E sempre você está inventando uma coisa nova também, né? Como que é isso? Então, o processo criativo é 100% em mim. Acho que é uma das coisas que eu nunca deleguei. Não acho que vou delegar tão cedo. Então, toda criação parte de mim, toda receita nova. E aí, hoje é o meu maior desafio. Porque, por exemplo, assim, eu tenho muitos processos na empresa que eu preciso conduzir. Então, eu ainda estou organizando, deixando a minha empresa mais consolidada e direcionada nos processos. Para eu só, como se diz, delegar e acompanhar. Então, hoje, a maior parte do meu tempo eu me dedico pro lado processual da empresa. E aí, a parte criativa sempre fica para depois. E aí, por exemplo, uma campanha de Natal, uma campanha de Páscoa. Eu organizo tudo. A última coisa que eu faço é a criação. A última coisa, tipo, a embalagem tá pronta, aí a última coisa que eu faço é a rotulagem, porque é quando eu falo, não, gente, agora eu preciso de 3 dias aqui, só eu pra eu conseguir criar. Mas geralmente, assim, às vezes eu tô em algum, tipo, no meu mundo da Alice aqui na minha cabeça, aí eu tenho um insight de um doce, aí eu anoto. Então, por mais que eu não vou colocar aquilo em prática, mas eu anoto no meu bloco de notas. Aí eu vou tendo esses insights, algumas ideias. Aí quando eu sento pra criar, primeiro eu direciono o que eu vou fazer o que eu quero criar. Aí eu vou pra cozinha e vou fazendo um monte de teste. Aí eu faço aquele tanto de amostra. Aí eu vou dando pra todo mundo experimentar. Da equipe, da cozinha, do financeiro. Aí eu falo, gente, e aí, tá muito doce? Qual que foi a primeira mensagem que você recebeu quando você colocou a colherada na boca? Aí eu vou anotando, aí eu vou, refaço, até chegar no padrão. Que legal. Meu processo criativo. É bem trabalhoso, né? Porque a gente vai percebendo assim, você precisa de um tempo assim grande. Se pudesse hoje, Mariana, assim, definir pra você o que é sucesso? O que seria sucesso pra você? Sucesso, eu acho que é estar bem com você mesmo, assim, sabe? Internamente e ter o sentimento de que eu estou entregando o valor que eu preciso entregar pro mundo. Independente de qual o seu faturamento, quantas lojas você tem, ou se você namora ou não, se você isso ou aquilo. Não. Eu acho que o sucesso é você ter o sentimento todos os dias de, não, hoje eu estou entregando o valor que eu preciso entregar para o mundo. Porque é muito... Porque tem, assim, eu não acho que é porque quando eu tiver, por exemplo, 40 lojas, que às vezes eu vou estar tendo sucesso. Porque às vezes eu me perdi no meio do caminho. E esse reencontrar com você tem que ser, tipo... Todo dia tem que, Mariana, volta pra cá. Você tá fugindo do seu propósito. Você tá olhando para as coisas que não são importantes. É coisa do ego, que é vaidade. Olha pro que é importante, que é o como se diz, o dia a dia. É o que você tá entregando pra pessoa que você tá olho no olho ali, sabe? Existe franquias da Mariana Perdomo, não? Não, franquia nunca foi o meu sonho, o meu foco. Eu quero ter lojas com sócio operador. Então, abrir uma loja numa nova cidade e aí eu tenho uma pessoa, um sócio operador que vai tocar a unidade.
Sonhos. Que sonhos ainda tem no coração dessa menina que é tão jovem, com tanta coisa bonita já conquistada? Claro que eu acredito que você tem muitos sonhos, né? Mas algo assim que tá aí, que late aí assim, dentro do seu coração. Olha, o meu sonho no que eu quero ser, assim, né? Do ser. É ser uma pessoa, uma mulher que consiga administrar todas as questões da vida, tipo assim, não deixar o peso do trabalho, o peso da responsabilidade atrapalhar o meu dia a dia e o meu propósito em quem eu sou. Porque eu falo isso tudo, mas pra mim é muito difícil eu não deixar toda a responsabilidade pesar nas minhas costas. Então, quando eu me vejo assim, mesmo sem ar, eu falo, Deus, eu tô fazendo isso tudo, eu tô construindo, mas cadê minha felicidade? Cadê minha alegria? Então, assim, eu acho que a pessoa que eu mais sonho em ser é a pessoa que consiga ter sempre muitas responsabilidades, mas conseguir ter uma paz, um equilíbrio, assim, sabe? Da alma. Eu acho que isso é o que dá garantia pra gente de perceber esse sucesso, você tá dizendo. Essa leveza, essa paz, essa serenidade, trazer isso pro dia a dia. Porque senão a gente vive num mundo tão estressado, e aí eu tava pensando aqui no que você tava falando, e quantas vezes as pessoas vão criando um grupo de relações, você falou de relacionamento abusivo e tudo, e hoje eu vejo assim uma falta de uma responsabilidade afetiva mesmo, né? As pessoas brincam muito, tanto nos negócios, quanto também nas relações, quanto nos seus sonhos, quanto naquilo que muitas vezes precisaria ser colocado como centro. E você tá me falando coisa, e eu já percebi que você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa que tem super foco, você sabe o que você quer, você tem objetivos e você vai traçando para isso tudo. Teve algum momento na sua vida que você parou assim e falou assim, meu Deus, não sei se eu dou conta. Teve algum momento assim na sua história que às vezes, porque tem, né, na nossa vida, que às vezes chega não sei se você chegou a passar por isso alguma vez, uma depressão, uma opressão, porque às vezes eu vejo muita gente de sucesso que chega a alguns momentos que parece que dá um apagão, né? Já aconteceu isso com você? Sim, sobre, que eu sou muito disciplinada e com muito foco. Hoje, um dos meus maiores desafios, assim, que eu falo no profissional, que é meu ponto de melhoria todos os dias ali, é a disciplina. Eu tenho muita dificuldade com a disciplina, porque minha mãe nunca foi aquela mãe que cobrava as coisas de escola. Isso foi um lado muito positivo, porque eu consegui usar da minha criatividade da melhor forma. Então, minha mãe nunca exigiu que eu gastasse minha energia estudando geografia e química. E aí, o que eu me intertia? Nos trabalhos de culinária da escola. Mas, por um outro lado, hoje eu tenho muita dificuldade de conseguir seguir uma rotina. Então, por exemplo, a minha rotina de malhar, todo mundo fala, Miranda, você é louco, dorme um pouco. Eu falo, gente, mas pra mim é gratificante falar, não, eu consegui mais um dia, eu venci mais um dia. Então, tem todos os dias, todo mundo fala, como é que você consegue? Eu falo, gente, vencendo a preguiça todos os dias. Todos os dias a preguiça, a inércia vai estar ali. Todo dia você Quase todos os dias. 4, 5 vezes, depende do... Nossa, da semana. Mas e a disciplina pra mim, por exemplo, disciplina em reuniões, disciplina em ficar acompanhando alguns processos. Então, assim, hoje eu falo assim, é muito difícil, mas é muito importante, eu acho que pra qualquer área da vida, né? E aí, em relação à sua pergunta, eu já tive, sim, depressão, acho que no primeiro ano, no segundo ano de loja, eu tive uma depressão muito forte, que é tipo, você não sente a alma dentro do corpo, né? E aí... Mas aí foi quando eu percebi que eu questionava muito com o colaborador. Aí foi a chave de virada que eu tive, que eu quero crescer. Eu quero cada vez mais dar experiências maravilhosas para os meus clientes com os meus doces. E eu vou precisar de pessoas. Então, eu preciso entender qual é a melhor forma que eu posso gerir as pessoas, comunicar com as pessoas. Então, foi meio que uma chave de virada para eu sair daquela coisa do vitimismo. Ai, eu fui roubada. Ai, o funcionário não me valoriza. Eu saí do vitimismo. Então, hoje, sempre quando acontece uma pancada minha lá na empresa em questão de colaborador, eu sempre falo. E eu falo isso muito pro meu time. Como a gente pode comunicar diferente? Qual o processo que a gente tem que mudar? Aí eu falo, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço é pro colaborador ficar feliz e satisfeito e entender a mensagem e o cliente ficar feliz. Se o cliente saiu insatisfeito ou se o colaborador está insatisfeito, é porque a gente precisa mudar a nossa comunicação e nosso processo. Então, aquela depressão lá no fundo foi meio que uma virada de chave. Mas assim, eu tenho que estar sempre me cuidando, porque, por exemplo, eu percebo quando eu tô com muito sono,
é alguma coisa que eu tô deixando de olhar em mim, que é o passo pra eu entrar na depressão. Na época que eu entrei em depressão, eu dormia muito. E aí hoje eu já percebo. Então, tipo, malhar é muito importante pra eu não perder o contato comigo mesma. Então, assim, eu falo que esse cuidado pra você não cair numa depressão ou não se perder, não perder o senso do propósito, é um cuidado todos os dias. Porque se você deixa de se olhar uma semana, você já desconectou com você. Então, hoje é um desafio isso pra mim. E isso é tão importante, né? Você tá falando de um assunto, né? Que essa questão da depressão, às vezes as pessoas falam assim, isso é frescura, é coisa de que não tem nada pra fazer. E a gente acompanha, às vezes, tantas pessoas que já passaram por essa situação. E hoje você deu, assim, um toque para as pessoas no sentido, a questão da disciplina, do exercício físico, do cuidado consigo, são as melhores coisas para se vencer a depressão, né? Não é porque você é uma pessoa que tem sucesso ou porque você tem um monte de gente que está com você que não possa acontecer com você. E aquilo que você dizia, né? É uma luta diária na vida da gente. E é sempre eu falei disso tudo, mas o principal é sempre estar conectado com Deus, né? Sempre. Porque às vezes a gente enxerga o problema muito grande. E eu falo muito isso. Eu vi uma vez uma pregação, acho que foi uma pregação, um podcast, não lembro, que falou uma coisa que tipo, virou a chave da minha cabeça. Que na verdade, os desafios que a gente tem na vida, as dificuldades, a gente tem que olhar sempre aquilo ali, é Deus. Aquela dificuldade, por mais terrível que seja, aquilo ali é Deus. Porque pensa o quanto que nós seríamos soberbos, vaidosos, tipo assim, insuportáveis, se a gente tivesse a plena certeza de tudo e que se a gente não tivesse desafio, você acha que a gente ia lembrar de Deus? Não ia. Tudo dá certo, tudo flui, tudo é maravilhoso. Você acha que a gente ia lembrar de saber que nós somos dependentes de Deus? Então, sempre quando tem um desafio, tem um problema, eu falo, para nos reconectar e saber, nós somos eternamente dependentes de Deus. Porque no mesmo momento que a gente tem tudo, a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem é Deus. Então, eu sempre falo, o desafio vem para você estar sempre conectada com Deus e saber que você é dependente dele o tempo inteiro. E como é que você vive a sua fé? Porque você está falando tanto de Deus, eu acho isso tão lindo, né? Porque você tem essa conexão, a gente percebe. A fé para você, ela é importante. Você acredita em milagres, Mariana? A fé é muito importante e até nesse processo que eu tava um pouco do meu relacionamento abusivo, né? Muito que tirou de mim foi a minha fé. Porque, na verdade, aonde você acha que é os seus pontos negativos, tipo, sou burra, sou aquilo, na verdade, aquilo ali é o seu, como se diz, o seu alicerce. Tipo, a minha fé estava muito interligada ao tipo da minha personalidade, de ser essa pessoa aqui, igual eu tô aqui, entendeu? O tempo todo. E quando vem uma pessoa que vai podando quem você é, na sua como que fala? Não na sua própria essência, né? Na sua própria essência, tipo, do seu jeito natural de ser. Se alguém vem podando aquilo, ela vai podando tudo que você é. E a sua fé também. Porque a sua fé é baseada no que você é por essência, de espontaneidade, né? Então, a fé é muito importante pra mim. E quando eu me via assim no pior, quando eu me via no espelho embaçada. Quando eu olhava no espelho, eu não enxergava a Mariana feliz. Eu chegava embaçada. E eu perdi a minha fé. A minha fé de vencer, de saber que eu conseguiria vencer. Os problemas ficavam sempre muito gigantes. E eu fui... A minha criação inteira foi numa igreja. Eu já ia falando na igreja. E aí eu meio que criei várias coisas dentro de mim sobre igreja. Então eu sempre fui uma menina que sempre teve muita fé de acreditar, mas eu criei um pouco de repúdio de igreja, assim, sabe? Tipo, não, algumas coisas eu não achava que era correto. E aí com a maturidade hoje eu consigo diferenciar, tipo, se eu acho que isso não é legal, não esse comportamento não condiz com o que eu acredito, eu posso ignorar isso, mas estar sempre seguindo Deus e seguindo pessoas, ouvindo palavras que me faz conectar com Deus, assim. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu, é justamente isso mesmo. Quando você está falando, a fé vai além da religião, né? Ela vai além de uma igreja, ela vai além de um determinado local. Às vezes a gente precisa de um lugar para expressar a fé da gente, né? E são nesses espaços que a gente vai encontrando essas respostas que vêm de Deus. Agora, deixa eu te perguntar, redes sociais, você é muito antenada? Se você gosta desse negócio de estar lá no Instagram, de estar no Facebook, como é que você vê as redes sociais, assim, no seu trabalho, na sua vida? Nós conversamos um pouquinho, mas eu quero que você fale pro povo. Eu sou zero rede social, gente, zero, meu Deus. Gente, isso é incrível, uma pessoa que é zero rede social. Tipo assim, hoje eu cuido da rede social da empresa, a gente faz o planejamento, eu que dou, tipo, todos os insights, tipo, que vídeo que vai ser, que eu acho que vai bombar. Agora, por exemplo, essas coisas, tá? Eu tô falando muita coisa de BBB no meu Instagram,
Instagram. São meus colaboradores, meus estagiários do marketing que vão me dando, não, vamos postar. Isso é eles que trazem, porque eu realmente... Tipo, a musiquinha que tá na Vibes, que tá em alta. Eles que colocam, porque eu não sei de nada disso. Então, assim, eu estou sempre por dentro da rede social da empresa, mas sempre de uma maneira direcionada. Por exemplo, quantas feedbacks negativos a gente teve no direct, quantos feedbacks positivos, que produtos que o pessoal tá pedindo. Eu sigo, assim, o resumo. Agora, tipo, no meu Instagram pessoal, eu não sou a pessoa que fica vendo stories. Quando eu me vejo, assim, quando eu vi 4 stories seguidos de pessoas, eu falo, gente do céu, calma aí, parece que eu não tô vivendo. Então, eu até brinco. Eu falo, gente, vamos viver. Às vezes a gente tá aqui, tipo, num lugar maravilhoso, numa praia maravilhosa, ou no jantar, só entre amigos, e tá todo mundo vivendo no celular. Né? Eu falo, gente, vamos viver o agora aqui, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito de me ver presa em rede social. Tipo, eu não consigo assistir nem seriado. Parece que eu me vejo presa em algo que não é vida, sabe? Eu gosto de viver, do contato, Você é muito de movimento também, né? Sim, bem elétrica, bem expressiva. Assim. E eu tava dizendo, você contando a história, eu tava lembrando de uma coisa. Uma vez eu fui pra Israel com um grupo de peregrinos, né? Nós chegamos pra jantar. Aí nós chegamos pra jantar e quando sentou todo mundo, celular, fotografando a comida, fotografando aquela coisa tudo. O garçom chegou, pegou uma gaiola, colocou assim no meio, todo mundo ficou olhando. Ele pegou o celular de todo mundo, colocou dentro da gaiola e fechou. Menino, povo, mas se alguma coisa acontecer, esse é o momento. Vivam agora de vocês. Isso aqui nunca mais vai voltar. Um prato você pega ali no Instagram, uma coisa mais... E quando você estava dizendo isso, né? A gente tá nessa atenção plena, ser inteiro naquilo que a gente está fazendo, né? Sim. Hoje eu falo que um gesto que eu acho que é um gesto pequeno, mas pra mim tem muito valor. Você tá conversando com a pessoa, ela, tipo, vira o celular assim pra baixo e olha no seu olho. Tipo, ela conectou... uma vez eu vi uma pregação de um padre falando assim, ó, o olhar demorado. O que tá faltando hoje em dia é o olhar demorado no outro. Então, assim, e em relação à rede social, não é só eu estar ali conectada na vida de um monte de pessoas e por muitas vezes a gente mostra ali e às vezes a pessoa tá mostrando o lado e a gente entende de outro jeito e dá aquilo como verdade. Então, a gente pega muito na comparação de que a minha vida não é tão boa quanto a da outra pessoa. A gente cai muito nessa coisa da comparação da vida alheia e da gente achar que aquilo ali é 100% real. Então, por exemplo, eu já vi, às vezes, assim, relatos de maternidades maravilhosas, mas que atrás da rede social não era tão maravilhoso assim a maternidade para a mulher. Ela chorava, ela sofria, aconteceu um monte de coisa. E ela não demonstrava isso na rede social. Aí aquela pessoa que tá grávida, quase ganhando bebê, vê aquele relato maravilhoso de maternidade. Quando ela tem um filho dela e ela vê aquela realidade dura, aí ela fala, meu Deus, tipo assim, ela tava completamente despreparada. Então, e são várias coisinhas que a internet vai te jogando e você vai pegando sem perceber. Vai criando expectativas da vida, expectativa do que é o ideal. Só porque não existe ideal de nada. O ideal é o ideal pra você, independente da vida do outro. E eu vejo muito a cobrança na rede social. Então, por exemplo, se às vezes eu deixo de postar foto com a minha família, ou então quando a minha família posta muita coisa, eu não tô lá porque eu tô, tipo, trabalhando igual a condenada. Aí todo mundo, você brigou com as suas irmãs? O que aconteceu? E primeiramente, gente, nós somos família como qualquer outra. Aí todo mundo já idealiza família maravilhosa, família margarina, propaganda de margarina. Não existe família perfeita. A sua família é a perfeita, porque ela é que Deus te deu, mas existem vários desafios. E aí quando você se expõe muito, às vezes está acontecendo algumas coisas e aí a pessoa perguntar, deixa aquilo ainda mais pesado, ou às vezes nem tá. Às vezes assim, ó, eu peguei Covid e não quis publicar que eu peguei Covid, ou inúmeras coisas que pode acontecer. E aí essa cobrança da rede social também eu não gosto. Parece que eu me sinto presa naquilo, sabe? Então, esse é um dos fatores também que eu prefiro não expor muito a minha vida pessoal em rede social. Parece que as pessoas, elas têm o direito, né, de julgar tudo, né? Você já viu? Dão opinião sobre tudo, criticam, falam. E às vezes chegam a ser cruéis, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que nas redes sociais chegaram a uma depressão profunda por comentários que foram terríveis, né? Gente, assim, sem piedade, sem dó. Que eu acredito, assim, que não teriam coragem de dizer tudo isso olhando para a pessoa, mas que aproveita das redes sociais muitas vezes para destruir um trabalho, para destruir alguma coisa. Porque, querendo ou não, tem. Às vezes pode ter alguém que entrar no seu perfil lá e falar assim, porque esse doce, isso, porque aquilo. E eu falo assim, gente,
é tão pequeno diante daquilo que a gente vive, diante daquilo que a gente está vivenciando, né? E quando você falava assim pra mim, que você é zero conexão muitas vezes, eu falei assim, gente, eu queria ser desse jeito, porque muitas vezes é desafiador. Eu tava comentando mais cedo, né? Eu não tenho nenhuma notificação no meu... Pois é. A única notificação é de aplicativo de entrega de comida, porque quando eu peço comida, às vezes o motoboy fala com a gente, né? E a gente tem que responder. Mas eu não tenho, no meu WhatsApp não tem nada no meu celular tem notificação, o meu celular fica no silencioso do início do dia até o final, dá 10 horas ele já entra no modo sono, que nada mais me perturba. E eu acordo com sons de passarinho. Mas falando assim, em relação à rede social, ao julgamento das pessoas, né? E é um exercício assim, muito simples que a gente pode fazer no dia a dia e sempre cuidar pra gente também. Porque às vezes quando a gente é julgado, apedrejado na rede social, a gente sente aquele peso, né? Mas às vezes são pequenas atitudes que, por exemplo, às vezes quando vem um amigo, alguém compartilhar, dar uma opinião formada sobre alguém da rede social. Nossa, você viu o que o fulano fez? Você viu o que o fulano respondeu? Você viu? Toda vez que alguém vem julgando o outro por questões de rede social, a gente tem sempre que criar essa barreira de falar assim, ó, nossa, mas a gente nunca sabe o que há por trás. Então, por mais que às vezes tem, 40 evidências, porque rede social hoje em dia mostra uns evidências e você fala, não, aquilo ali é uma certeza, aquilo é... Mas, gente, sempre, ninguém sabe. A rede social é, um pedacinho do que é a sua vida de verdade. Então, a gente também criar o nosso... nos corrigir de, sempre quando alguém vir julgar, a gente não deixar aquele julgamento chegar até nós e a gente também cuidar a nossa língua pra... Nossa, você viu o que a fulana respondeu pra outra? A gente se cuidar de coisas pequenas. A gente não comentar, a gente segurar o comentário. Porque são pequenos comentários que a gente vai fazendo da vida alheia em rede social que vai colaborando para chegar uma remessa de cancelamento, digamos assim, né? E eu tive um desafio muito grande em rede social, acho que foi ano passado, ano retrasado, nem lembro. Mas assim, é coisa que como nunca tinha me acontecido e vinculou tanto o lado profissional como no lado pessoal. E foi dada uma verdade na rede social que era uma das coisas que eu mais prezava, que era o cuidado das pessoas, o cuidado com todos os parceiros que eu tenho e que eu sempre, e todo mundo que me conhece sabe, Mariana, isso resume quem é você. E foi dado como verdade, assim, ó, com provas, entre aspas, e eu fui apedrejada, assim, ó. E aí eu fiquei muito mal um período, assim, uns dias. Depois eu parei pra pensar, eu falei, gente, o que realmente importa na vida, e aí eu já tinha isso muito forte, ele só fortaleceu, é o contato que você tem com a pessoa hoje. O que fica é o olhar que você teve hoje, é a mão que você estendeu hoje, é a mão que você, a ajuda que você aceitou do outro, é esse contato no dia a dia, porque rede social, na mesma hora que você é amada, que você é maravilhosa, que você tem uma empresa de sucesso, na mesma hora isso tudo cai. É verdade. E aí, quanto mais você se apega em rede social, a número de seguidores, a quantas pessoas estão te elogiando, a quantas pessoas estão ali te bajulando, quando você perde aquilo, é como se você tivesse perdido tudo. Então, se você não pega a sua força em coisas que são contato no dia a dia, se um dia a rede social vai mal, você perde todas as suas estribeiras, digamos assim, isso é verdade. Como é que você lidar, assim, com a inveja? Estamos quase acabando já, gente. Eu ficaria... Jesus, Meu Deus do céu. Eu ficaria aqui até amanhã falando já. Mas essa última coisa, assim, como é que você lidar com essa questão de inveja? Porque, querendo ou não, a gente sabe que existe, né? Como que você vê tudo isso na sua vida? Então, eu sou tão fechada quanto a isso que, às vezes, nem chega tanto assim, ó. Aí, fulano... Você põe uma aguinha pra mim, claro, por favor? Fulano tem... inveja de você. Às vezes, assim, eu fico sabendo. E é raro também. Nossa, fulana falou isso de você. Aí eu falo, gente, aí eu começo a rir, eu falo, gente, tipo assim, não tem fundamento isso, né? E como o meu ciclo é muito fechado de amizade, são as pessoas que realmente me conhecem de verdade, então às vezes elas ficam sabendo algumas coisas, tipo, alguma coisa, elas nem me contam, porque elas sabem que, tipo assim, o que eu posso fazer mesmo pra conter inveja, pra conter pessoas que não têm um sentimento, que não estão na luz delas, né? Eu cuidando das minhas atitudes no dia a dia, né? Do que eu posso fazer hoje. E quando você tem a plena certeza do que você faz no dia a dia é correto, tá ligado com Deus, vai embora, assim. Eu não perco muita energia com isso, sabe? Não fica perto da gente, né? Não fica. Bom. Eu sempre costumo dizer assim, aquilo que é ruim, a gente não precisa nem mandar embora. Vai embora sozinho. Vai embora sozinho, a gente não precisa nem fazer esforço.
Mariana, que alegria poder conversar com você. Tá vendo? Ele foi rápido. Foi gente, ótimo. já 1 hora que a gente tá conversando já. Eu ficaria aqui escutando essa menina de Deus aqui um tempão. Uma experiência. Quero te agradecer. Sei que você veio correndo do seu trabalho, abriu um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Quero te agradecer de todo o coração. Obrigado. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada por essa oportunidade de dividir um pouquinho do meu dia a dia, né? Uma alegria. E a casa é sua, viu? Quero te ver mais vezes aqui. Tá, joia. Obrigada. Povo Santo de Deus, uma alegria enorme estar aqui hoje conversando com essa criatura fantástica, Mariana Perdomo, essa história linda que vocês escutaram, uma experiência profunda de vida, uma maturidade, né? Tão jovem, de uma maturidade tão grande. Então, mais uma vez, obrigado vocês que estão aqui com a gente, acompanhando, vocês que vão ver depois. Um abraço grande, fica com Deus e até mais tarde.